Essa história começou a ser contada no dia 27 de novembro de 1955. Naquela oportunidade, vitória do 13 por 3-0 em cima do Campinense. No entanto, essa rivalidade ao longo dos anos só fez aumentar. Por aqui não tem meio termo. Ou você torce pela Raposa e é rubro-negro, ou você torce pelo Galo e é alvinegro. As crianças desde pequeno são ensinadas, vamos dizer assim, a torcer por um ou por outro, ou mesmo quando começam a torcer, escolhem um ou outro. E o que a gente vê é que a cidade, vamos dizer assim, sente a empolgação em dia de jogo 13 Campinense, de tal forma que nós não precisamos de clubes do eixo Rio e São Paulo para lotarmos estádios como o Amigão. Muito embora a gente resuma o 13 Campinense a uma partida futebolística, mas para a nossa cidade é muito mais do que isso. Eu compreendo que o Clássico dos Maiorais, ele surge justamente num momento em que Campina Grande precisava ter um destaque no cenário econômico, no cenário político do nosso estado e da nossa região. Este ano, o Clássico entre 13 e Campinense completa 60 anos de história. E não é à toa que está entre os 10 maiores do Brasil. Os números são grandiosos. São 389 confrontos. O Galo venceu 135 e a Raposa 102, com 152 empates. O Alvinegro marcou 486 gols e o Rubro Negro 430. O primeiro Galo e Raposa aqui no Estádio Amigão aconteceu no dia 16 de março de 1975. 1-1 foi o placar final. Estes foram os 2 primeiros gols do Hernani Sátiro. As torcidas entravam pelo mesmo portão. Havia simplesmente uma simples corda dividindo de um lado para outro. Lá a torcida do 13, aqui a torcida do Campinense. Mais outra coisa, o pessoal simplesmente se deslocava nos mesmos ônibus. Então não havia toda essa violência. Campinas já num salto muito significativo em termos populacionais. Então eu acho que foi um momento marcante para o perfil dos clássicos que nós vamos ter e que vão chegar até os dias de hoje. E as curiosidades deste duelo entre 13anos e raposeiros não param por aí. O avistamento exatamente de um objeto voador não identificado durante o jogo 13 Campinense. E eu recordo que as notícias da época, foi citado isso na televisão e tudo mais, que por um motivo desse de acirramento de ânimos, registrou-se uma briga imensa no gramado. E o pessoal ficava exatamente dizendo o que é que os ETs então terão a imagem do nosso futebol depois dessa briga toda. Os encontros da época entre Galo e Raposa também ficaram na memória de 2 ex-jogadores. Edivaldo Araújo fez história vestindo a camisa rubro-negra e Som deixou sua marca com o manto alvinegro. Nos anos 70, eles eram conhecidos como um à sombra do outro. O zagueiro Som e o meia atacante Edivaldo já se enfrentaram bastante, né? E como era quando vocês se encontravam, principalmente aqui nesse estádio Amigão? Como você falou, na minha função de zagueiro, eu tinha que jogar muito próximo a Edivaldo. Então tornou-se, daí veio esse um à sombra do outro. Como ele era um atacante que merecia cuidados especiais, eu também tinha cuidados especiais com ele. Para onde ele ia, eu o seguia. Aí ficou chamado a sombra de Edivaldo. Mas essa sombra deu muito trabalho, Edivaldo? Deu trabalho porque o Som era um zagueiro clássico. E você enfrentar um zagueiro clássico é muito mais difícil do que você enfrentar um zagueiro mais vigoroso. E nós sempre conversávamos, mesmo durante a partida, em clássico, nós nunca nos xingamos e sempre respeitamos um ao outro. Inclusive nós brincávamos muito, que eu falava, vai para lá sombra. Ele dizia, não, para onde você for eu vou, você hoje não faz nada aqui. Então criou-se essa amizade entre nós e esse respeito mútuo. E cada um deles leva na lembrança jogos que consideram marcantes no Clássico dos Maiorais. Nós ganhamos o 13 por 3-1 e que
13, através de Neinha, fez o gol com 1 segundo. Até que disseram que era Nuvem Passageira, uma música que era de muito sucesso na época, porque foi muito rápido. E no segundo tempo, nós conseguimos virar para 3-1. Esse é um dos clássicos inesquecíveis. Uma Copa Caranguejo, nós ganhamos 2 partidas seguidas do Campinense de 2-0. Essas 2 partidas foram marcantes na minha vida. Não resta dúvidas que 13 Campinense é considerado o maior clássico do futebol paraibano. Uma paixão que não tem limites e que envolve muito mais do que apenas 90 minutos de futebol. Clássico dos Maiorais 13 Campinense não é apenas uma questão de jogo, não é apenas uma questão de futebol. Eu creio que o 13 e o Campinense é a metáfora que melhor explica a maneira de ser e de viver do povo de Campina Grande.